Bom, então boa tarde. Hoje a gente vai continuar falando sobre programação dinâmica. Então a gente começou a falar na última aula sobre o problema da mochila, né? Então a gente tem N objetos, uma mochila com capacidade C, e para cada um desses elementos a gente tem eh, o valor dele, o peso dele, e o que a gente quer é encontrar um subconjunto desses N objetos que maximizem o lucro que eu posso obter, ou seja, que maximize a soma dos valores dos objetos selecionados, mas que a soma dos pesos dos objetos selecionados seja no máximo C, ou seja, os meus objetos têm que caber na minha mochila. E a gente pensou um pouco sobre esse problema na aula passada e a gente chegou nessa relação de recorrência aqui que ajuda a gente a calcular a solução, né? Então, o que que é isso daqui? Isso daqui é o maior lucro que eu posso ter numa mochila onde eu posso considerar N objetos e a mochila tem capacidade C. Né? E aí o que a gente viu foi basicamente o seguinte: bom, a gente não sabe muito como resolver esse problema de um jeito mais esperto, então a gente vai fazer uma solução que de alguma forma considera todas as possibilidades. A gente não sabe uma escolha gulosa, por exemplo, que sempre vai funcionar, né? Então a gente vai testar todas as possibilidades. E a maneira como a gente vai fazer isso é bom. Eu tenho um conjunto de possibilidades, eu vou escolher uma das possibilidades, essa eu vou explorar todas elas, e depois eu vou tentar resolver subproblemas, né? Então é basicamente isso que a gente faz nesse problema. A gente vai pegar o enésimo elemento e aí a gente vê o que que acontece quando eu coloco ele na mochila, qual é a melhor solução em que eu uso esse cara na solução e qual é a melhor solução sem usar esse cara na solução, né? Então, isso é o que está escrito aqui no terceiro caso da relação de recorrência, né? Se eu não coloco o elemento da mochila, o melhor que eu posso fazer é o máximo, considerando só os n-1 primeiros elementos numa mochila de mesma capacidade C. Mas se eu colocar esse elemento, o enésimo elemento, aqui é n, perdão, eu já ganho, logo de cara eu já ganho o valor dele, porque ele está lá na minha mochila, mas pode sobrar alguma capacidade da minha mochila ainda, né? Dos C que eu tinha, eu só gastei PI, PN, de novo aqui eu colocando índice I ao invés de N. Dos C que sobraram, eu só gastei o peso desse enésimo elemento. Então, pode ter sobrado mais coisa, né? E aí, o que eu vou fazer, então, é o seguinte. Eu vou olhar desses N primeiros objetos que eu ainda não olhei, N-1 primeiros objetos que eu ainda não olhei, qual é o melhor que eu posso fazer com essa capacidade que ainda está restante na minha mochila, tá? Então, é um algoritmo, de certa forma, bem ingênuo, no sentido de eu estou testando as possibilidades, mas a gente vai ver que ele não é tão ingênuo assim, porque ele permite a gente economizar algumas coisas aqui em relação ao algoritmo realmente ingênuo, que é coloca ou não coloca simplesmente, tá? Bom, esse aqui é o caso geral, mas a gente só pode fazer isso se o elemento couber na mochila, tá? Se o elemento não couber, ou seja, se o peso dele fosse maior do que a capacidade, eu simplesmente ignoro esse elemento. Eu vejo qual é o melhor que dá para fazer com os n-1 primeiros elementos. E aqui em cima a gente tem um caso base, que é se eu não tenho elemento nenhum, ou se a minha mochila não cabe nada, eu já sei que a resposta é zero simplesmente, tá? Então, essa é uma forma de resolver esse problema, tá? E quando a gente pensa nas chamadas recursivas, se a gente fosse implementar isso recursivamente, né, a gente teria alguma coisa do tipo, vamos pensar agora em termos de código, né? Então, para resolver para n, c, eu vejo se o n é zero ou se o c for zero, eu só retorno que o lucro é zero, tá? Então, eu estou lá no primeiro caso. E agora eu faço aquela verificação se o peso do enésimo elemento, vou colocar como vetor só para ficar mais próximo de um código real. Se isso for maior do que a capacidade, eu simplesmente retorno o m do n menos 1 c, tá? E finalmente o caso geral. Eu vou retornar no caso geral o máximo entre duas coisas. O quê? O caso em que eu não coloco o elemento, então eu simplesmente vou pegar o melhor possível com os outros n-1 objetos, ou eu vou pegar o enésimo elemento, então eu vou somar o valor dele, mas eu ainda vou olhar o que, que dá para fazer com o resto do espaço que sobrou, né? Ou seja, dos C menos PV, qual é o melhor que dá para fazer aqui, tá? Então, se a gente transformar aquele algoritmo num código sem pensar muito, a gente
fica com isso daqui. E aí, bom, qual que é o problema da gente implementar isso e rodar isso daqui? O problema é o seguinte, em geral, a gente vai cair aqui nesse caso em que a gente está fazendo duas chamadas, e aí se aqui eu estou começando com um certo n e aqui com um c, eu vou fazer duas chamadas, uma com n-1 e outra com o mesmo c, outra com n-1 e alguma coisa um pouquinho menor do que o c, que eu vou chamar aqui de c', só para a gente raciocinar sobre isso. Tá? Só que agora esse cara também vai fazer duas chamadas, né? Aqui, o n sempre diminui de uma unidade, aí a chamada da esquerda vai ser sempre o mesmo valor de c antes, a chamada da direita vai ser um valor diferente, que não importa muito para a gente nesse momento, e assim por diante, né? Aqui vai ser n-2 c', aqui vai ser n-2, sei lá, vou chamar de c3', só para a gente não pensar muito sobre isso. Mas qual que é o problema aqui? A gente está sempre fazendo duas chamadas e o n vai sempre diminuindo de 1 em 1. E a gente só para de descer. Bom, tem alguns casos que a gente vai entrar aqui, né? A gente vai fazer só uma chamada, porque a gente não pode fazer aquela chamada da direita, a gente não pode considerar o caso em que a gente coloca o objeto. Mas, no pior caso, a gente só vai parar quando chegar aqui. No pior caso, a gente só vai parar quando chegar lá no final, quando o n for 0 com alguma capacidade. Tá? Só que se eu começo com n, eu vou diminuindo de 1 em 1, então a altura aqui vai ser n. Tá? E se eu estou sempre fazendo duas chamadas, a gente vai ter aqui no final, aqui embaixo, a gente vai ter 2 elevado a n chamadas. Então, a gente começou falando assim, programação dinâmica é um jeito da gente tentar ser esperto e não recalcular coisas, mas a gente chegou no 2 elevado a n, que é basicamente o algoritmo mais ingênuo para qualquer problema onde a pergunta se refira a um subconjunto, né? Sempre que o meu problema encontra um subconjunto que maximiza ou minimiza alguma coisa, a gente sempre pode fazer alguma coisa mais ou menos proporcional a 2 elevado a n. Testa todos os subconjuntos e vê, dentre os válidos, qual é o melhor de todos. Então, a gente não ganhou muita coisa. Mas, na verdade, a gente consegue ganhar sem fazer muito esforço aqui, fazendo uma observação adicional. Cada chamada, a gente sempre vai ter, se a gente pensar num nível nessa árvore aqui, tá? Vamos supor que aqui seja o n menos i. A gente sempre vai ter chamadas do tipo n menos i com algum valor de capacidade, né? N menos i, sei lá, vou chamar de C1, e assim por diante, até, sei lá, C... Bom, se eu desci i vezes, isso aqui vai, sei lá, 2 elevado a i menos 1, alguma coisa desse tipo, tá? Então, é sempre n menos 1, o número de elementos que a gente está olhando, e a capacidade da mochila tem vários valores diferentes aqui, tá? Só que observa o seguinte, se algum desses valores aqui, imagina que esse valor C1 seja o mesmo de um valor CK aqui qualquer. Então, aqui é n menos i, CK. Se eu tenho que esses dois valores aqui são iguais, o que eu sei sobre esse subproblema e esse subproblema? Eles dão o mesmo resultado. Eles vão dar o mesmo resultado, porque a pergunta que a gente está fazendo é a mesma. Qual é o maior lucro que eu consigo olhando para essa quantidade de elementos, uma mochila com essa capacidade? Se essa capacidade aqui é a mesma, a resposta vai ser a mesma. Tá? Então, a gente começa a ser esperto aqui, porque se essa resposta é a mesma, eu vou calcular isso daqui, mas isso daqui eu já não preciso calcular. Então, todas as chamadas recursivas que eu teria daqui para baixo, elas se tornam desnecessárias. Tá? Então, de novo, aquela mesma ideia lá do Fibonacci, né, que a gente fez no Fibonacci, que é, eu não vou recalcular coisa que eu já calculei antes. Se eu já calculei alguma coisa, e eu sei que eu posso precisar desse valor mais para frente, eu vou guardar esse valor em algum lugar, para a próxima vez que eu precisar, ele está lá armazenado para mim. Tá? Então, a gente consegue usar aquelas mesmas ideias lá para resolver esse problema de uma maneira mais eficiente. Então, eu vou copiar esse código e a gente vai alterar ele um pouquinho para tentar ser mais eficiente. Bom, então a gente vai continuar fazendo essa mesma ideia
do caso base a gente não vai precisar se preocupar muito, tá? E daqui para baixo a gente vai mudar um pouquinho algumas coisas, tá? Então, o que a gente fez lá no Fibonacci para acelerar o algoritmo? Para a gente não ter que ficar fazendo sempre duas chamadas recursivas. Quando eu calcular o valor, eu vou armazenar num vetor, lá no Fibonacci, né? Sempre que eu calculava um valor, eu armazenava num vetor, para se eu precisasse daquele mesmo valor depois, eu só olhava no vetor qual foi o valor que eu já calculei e retornava ele. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que o nosso problema agora depende de dois parâmetros, né? Ele depende do n, né? E depende do c. Então, eu vou, ao invés de armazenar no vetor, vou armazenar numa matriz, tá? Qual que vai ser essa matriz? Eu vou chamar de M também, só que M minúsculo, tá? Então, eu vou fazer alguma coisa do tipo, igualzinho lá no Fibonacci, a primeira coisa que a gente fazia era olhar o caso base. Agora, se não for o caso base, eu vejo se alguma vez eu já calculei para esse mesmo NC qual era a solução ótima. Então, se a matriz na posição NC isso já tiver sido calculado alguma vez, e aí como é que a gente sabe que calculou? Bom, tipicamente a gente faz duas coisas. Ou a gente usa uma outra matriz para dizer quais valores já foram calculados, ou a gente coloca um valor absurdo, nesse caso a gente pode inicializar com um valor negativo, igualzinho lá no Fibonacci, e a gente sabe que se eu tiver um valor não negativo, significa que isso já foi calculado antes, tá? Então, se o valor que está lá for maior ou igual a zero, significa que eu já calculei a melhor solução olhando para essa quantidade n de objetos e essa capacidade C, e aí eu simplesmente posso retornar esse valor. Tá? Bom, e aqui embaixo? Aqui embaixo vai mudar muito pouco. Tá? O que vai mudar aqui? Ao invés de eu simplesmente retornar o valor, eu vou calcular a mesma coisa, só que antes de retornar eu vou guardar nessa matriz aqui. Aí eu guardo nessa matriz para se eu precisar de novo desse valor, e depois retorno o valor calculado. Tá? Então eu vou só descer um pouquinho essa linha aqui, porque agora, ao invés de retornar direto, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou armazenar o valor, tá? No MNC, tá? E depois eu vou retornar o MNC. Esse C é maiúsculo, tá? Estou escrevendo menor só porque minha escrita é meio irregular mesmo. E aqui embaixo a mesma coisa, tá? Se eu não tiver entrado naquele C, então aqui o MNC vai retornar, vai receber esse valor, e depois eu retorno esse MNC, tá? Então, repara que é o mesmo algoritmo, só que com algumas coisinhas a mais. Agora aqui eu estou verificando se o valor já foi calculado antes, e aqui, ao invés de retornar direto, eu guardo esse valor numa variável para se eu precisar no futuro, tá? Naturalmente, eu tenho que inicializar essa matriz, tá? A gente tem dois loops lá externos, tá? Alguma coisa do tipo... para ir de 0 até o meu n real lá, né? E para j de 0 até a minha capacidade real que eu quero calcular, eu inicializo essa matriz, tá? Com valores... Estou inicializando umas coisas que eu não preciso aqui, mas não tem problema, tá? Só para a gente, nosso código ficar mais simples possível, se a gente tem que pensar muito. E depois a gente chama, eu quero agora calcular para um certo n, um certo c, deixa eu só ganhar um espacinho aqui. Então, digamos, o meu mochila para um certo n, um certo c, vai ser isso. Tá? Vai inicializar aquela matriz e depois fazer essa chamada para esse cara aqui de cima. E esse cara aqui de cima vai variando esse valor de n, c nessas chamadas recursivas, até eventualmente chegar nos casos base e recalcular tudo. Alguma pergunta aqui no algoritmo em si? Está claro que é o mesmo algoritmo? Está claro que ele vai continuar dando a mesma resposta? Ô, professor, Uhum. no caso de pesos não sendo valores inteiros, isso aí simplesmente não funciona mais, né? Porque você não consegue mais indexar uma matriz dessa forma. Isso, a gente está assumindo que os pesos são inteiros. Os valores podem até não ser, mas os pesos eles são inteiros, tá? Se a gente puder, se a gente tiver trabalhando com não inteiro, isso aqui quebra tudo.
Dá para fazer, tem alguns truques que ainda dá para fazer alguma coisa razoável, mas via de regra não vai funcionar. Bom, então agora vamos olhar para a complexidade disso. E como é que a gente vai olhar para a complexidade disso? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai contar o número de chamadas que a gente faz, tá? E quanto a gente gasta por chamada, tá? O quanto a gente gasta por chamada, vamos fazer esse que é mais fácil primeiro. Se eu olhar para cá, tudo que eu estou fazendo é O de 1, né? De novo, comparação, atribuição, subtração, soma, um máximo ali, é tudo coisa que a gente consegue fazer em tempo constante, tá? Maravilha. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ver qual é o número de chamadas que a gente faz. E aí eu vou fazer o mesmo raciocínio do Fibonacci, porque uma vez que a gente aprende um truque, eu quero usar esse truque sempre para facilitar a minha vida, né? Quando a gente tem um martelo, tudo é prego. Então, a gente está aprendendo essas coisas para conseguir usar de novo. Então, vamos lá. Então, quais são os lugares onde eu faço chamadas recursivas? Aqui eu faço uma chamada recursiva e aqui eu faço duas chamadas recursivas. Como eu estou preocupado com a complexidade de pior caso, eu vou ignorar essa daqui de cima. Eu vou assumir que eu sempre vou na de baixo. Eu sempre faço duas chamadas. Tá? Bom, tudo bem. Então, aqui eu estou sempre fazendo duas chamadas. Mas agora vale o mesmo raciocínio diante do Fibonacci. Eu só vou entrar aqui se eu não tiver entrado aqui. Ou seja, se eu chamo mzão com os parâmetros n e c uma vez, eu não vou entrar aqui, porque esse valor nunca foi calculado. Aí, de fato, eu vou fazer essas duas chamadas. Só que nas chamadas seguintes, se eu chamar mzão com o mesmo n e com o mesmo c, ele vai sempre entrar aqui. Ele nunca vai chegar nessa linha que faz as duas chamadas recursivas de novo para um mesmo n e um mesmo c. Então, de novo, mesmo raciocínio de antes. Essa linha daqui, para cada par válido, para cada par válido NC, eu só vou executar essa linha aqui, no máximo, uma vez. Tá? Então, vamos contabilizar qual é o número total de chamadas que eu posso fazer. Bom, quais são os valores válidos de N e de C? Bom, N, a princípio, vai de 0 até... Bom, eu estou usando NC para duas coisas diferentes, então vamos chamar... Vamos pensar que esse cara daqui é um I e um J, tá? Só para a gente ter dois nomes diferentes. Então, para um dado N e para um dado C, o valor do primeiro parâmetro aqui, tá? Que eu não vou falar N de novo para não confundir, o valor de I, ele pode ser qualquer valor entre 0 até o N original. Tá? Então, se eu tenho 100 objetos, eu posso ter chamadas com 0 objetos, com 1, 2, 3, até 100. Tá? Então, pensando nesse N, nesse C original, eu posso ter N mais 1 valores diferentes para o primeiro parâmetro nessa chamada recursiva daqui. Tá? Bom, e o segundo valor da chamada recursiva? Bom, basicamente o mesmo raciocínio, né? Ela é uma mochila de capacidade C, mas eu vou chamando para valores menores, tá? O valor menor pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser até o próprio C original. Depende só dos conjuntos de valores de pesos que estão lá na entrada que vão ser subtraídos desse C. Mas, a princípio, então, eu posso qualquer valor de 0 até C, então 0, 1, 2, 3 até C, então eu tenho um total de C mais 1 valores. Tá? Então, essa linha pode ser executada esse total de vezes aí. Tá? E eu estou sendo bem pessimista, tá? É um pouquinho menos do que isso, mas eu não estou preocupado no valor exato, não. Eu sei que isso certamente é um limite superior para o número de vezes que essa linha-chave aqui ela é executada. Bom, e quando essa linha é executada, eu estou fazendo duas chamadas recursivas. Então, eu tenho duas chamadas recursivas aqui. Tá? E eu tenho mais uma chamada ao MNC aqui. Então, eu tenho mais um aqui. Mas tudo bem, isso daqui é O de N vezes C. Tá? Então, a gente tem um algoritmo com essa complexidade. Então antes a gente tinha um algoritmo que era... Onde é que eu escrevi?
Escrevi um 2 elevado a n em algum lugar, não escrevi? Apaguei, será? Bom, na primeira versão que a gente pensou, sem fazer essas otimizações, a gente tinha alguma coisa do tipo... Deixa eu escrever aqui embaixo mesmo, vai. A gente tinha um algoritmo que era O de n ao quadrado, tá? Ou pelo menos n ao quadrado, se a gente enumerasse todos os subconjuntos. E agora a gente está comparando uma coisa que é n vezes c. Qual que é melhor? Não era 2an antes, não? Era n ao 2 quadrado? elevado a n, desculpa. Obrigado, nossa. Se fosse n ao quadrado, eu ficava com ele para sempre e ainda ficava milionário. Então, de novo, era 2 elevado a n, porque a gente estava testando todos os subconjuntos de tamanho n. E agora a gente encontrou um algoritmo n vezes c. E a pergunta que eu faço é, qual que é o melhor? Segundo. N vezes C. N vezes C. Um produto parece muito melhor que um exponencial, né? É melhor uma coisa vezes outra do que 2 elevado a uma coisa, né? Sim ou não? Não depende da capacidade, não? Exatamente, depende da capacidade, né? Parece que é melhor, né? Porque a gente pensa aqui, pô, isso aqui é exponencial, isso aqui é polinomial. Mas a polinomial é um polinomial meio roubado. A gente vai discutir isso depois da prova, com mais calma, sobre o que é polinomial exatamente. Mas é um produto de duas coisas aqui que, de repente, sei lá, de repente o meu n é 10 e o meu c é 10 a nona. E aí, qual que é melhor? Bom, 2 elevado a 10 daria mais ou menos 10 ao cubo. E esse aqui daria 10 vezes 10 a nona, que seria aproximadamente, não, seria exatamente 10 a décima. Então, esse daqui pode ser pior. Ah, e se o n e o c tiverem mais ou menos a mesma ordem de grandeza? Bom, se o n e o c tiverem mais ou menos a mesma ordem de grandeza, vamos supor 10 ao cubo e 10 ao cubo, tá? Então agora o primeiro é 2 elevado a 10 ao cubo, tá? Que é uma coisa horrorosa, é mais ou menos, sei lá, 2 vezes 10 a 33. Tá? Enquanto esse daqui daria 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, que é 10 a sexta. Tá? Então, assim, existem cenários onde um vai ser melhor, existem cenários onde o outro vai ser melhor. Por que nesse daqui de cima, o cenário da direita é tão pior? Bom, é só a gente olhar o que a gente estava querendo fazer. O que a gente estava querendo fazer era o seguinte. A gente estava querendo usar o fato de que tinha repetição de subproblemas, ou seja, que esses valores aqui começavam a se repetir, a gente queria usar isso a nosso favor. Só que se eu tenho um espaço tão grande, né, de 10 a nona, um espaço tão grande para esses valores aparecerem, e eu sei que esses valores são no máximo 2 elevado a n, os valores diferentes que podem aparecer de capacidade ali no meio do caminho, então eu tenho um espaço muito maior do que eu realmente preciso. Tá? Dá para usar uns truques para implementar esse algoritmo daqui de forma que ele nunca seja muito pior do que 2 elevado a n. Tá? Ou seja, mesmo que a capacidade seja muito grande comparada ao n, ele ainda rodaria com essa complexidade aqui. Mas isso está um pouco fora do escopo do que a gente tem que focar aqui agora. Mas o importante é, esse algoritmo daqui, dependendo dos valores de n, vai ser muito melhor. Muito melhor. Esses valores aqui são valores assim, realistas, tá? De ordens de grandeza que a gente trabalharia, tá? 1000 objetos, ou 10 mil objetos, ou 1 bilhão de objetos. Os valores de capacidade, bom, depende um pouco da aplicação, do que a gente está falando, mas a gente pode até fazer uma discretização para simplificar. Pensar alguma coisa da ordem de 10 ao cubo até 10 a sexta é um intervalo de valores razoáveis, e a gente sabe que se esses caras forem mais ou menos da mesma ordem de grandeza, né, em particular quando n igual a c, a gente está comparando alguma coisa tipo 2 elevado a n com alguma coisa tipo n ao quadrado. Tá? E aí o da esquerda vai ser muito pior do que o da direita.
Tá? Então, o nosso algoritmo de programação dinâmica, de novo, aqui é um pouquinho mais sutil, porque depende um pouquinho dos valores de N de C, mas, de novo, vai dar um ganho para a gente, que é a gente vai conseguir resolver alguma coisa em tempo polinomial, que antes, num jeito ingênuo, a gente só saberia de resolver em tempo exponencial. Tudo bem? Professor, Diga. esse exemplo que você usou da mochila tem dois vetores, que é um de peso e outro de valor. Mas se eu tivesse o peso, digamos assim, só uma dimensão, então eu digo que peso é igual a valor e adapto esse algoritmo? Se você tivesse peso igual ao valor, daria para usar o mesmo algoritmo. Oi? A analista fala sobre a cédula, né, dinheiro. Então, nesse caso, só tem uma dimensão. Então, eu poderia dizer que o peso é igual ao valor, nesse caso, né? Isso. Aí, você tem algumas diferenças, né? Se você estiver pensando assim, imagina que eu quero... eu tenho um conjunto de cédulas, tá? E aí eu quero pagar um certo valor e eu quero saber quais são as cédulas que eu uso para pagar um certo valor, né? Sei lá, eu quero pagar R$100, mas eu tenho uma cédula de 7, outra de 15, outra de 20 e assim por diante. Eu tenho um conjunto de cédulas que eu tenho que eu quero fazer somar exatamente 100. Tá? Então, você pode usar ideias muito parecidas com essa daqui. Você precisa fazer umas modificações, porque agora você não quer maximizar nada, né? Porque você quer chegar exatamente no 100. Então, faz sentido você pensar na sua matriz como sendo um booleano, que diz se você consegue ou não somar exatamente aquele valor. Tá? Então, tem algumas diferenças do outro problema para esse, mas dá para usar raciocínios muito parecidos. E tem variações também, né? Às vezes você tem quantidades ilimitadas de certas cédulas, né? Então, as minhas cédulas de real são, sei lá, bom, não tem cédula de 2 mais, mas 2, 5, 10, 20, 50 e 100. E aí, bom, se você está lá no caixa eletrônico quer te dar um valor, quando você digita lá que você quer sacar, ele, em geral, tem uma quantidade grande o suficiente para você supor que ela é, entre aspas, infinita, né, de cada um desses tipos das cédulas. Então, aí também já é uma outra variação que eu não posso pegar só 0 ou 1, eu posso pegar mais de um. Tá? Então, eu tenho que pensar o que acontece quando eu pego... Dá para ficar bem parecido, tá? Mas é outra variação que a gente pode até considerar mesmo no problema da mochila. Tá? Eu poderia considerar no problema da mochila a versão onde eu tenho várias unidades diferentes de cada objeto. E é importante que vocês pensem nessas variações, tá? É um tipo de coisa que eu gosto de colocar no prova. Eu quero colocar um problema parecido com o que a gente viu em sala, para ser mais fácil para vocês, mas vocês têm que prestar atenção no que muda de um problema para o outro, tá? E, tipicamente, o que eu vejo, às vezes, é alguém chega na prova e coloca a solução do problema que a gente viu em sala, e aí é 0, porque você está resolvendo outro problema, tá? Então, estejam atentos a esse tipo de coisa. Bom, então vamos pensar num problema parecido com o problema que a gente já viu antes aqui. Professor. Diga-me. Tá ouvindo? Tranquilo? Sim, senhor. Beleza. É que eu queria levantar um questionamento. No momento, não é nem tanto sobre a matéria, era sobre a questão de pontuação, ver se dá para dar uma avaliada e uma negociada. A prova tá valendo 20 pontos, a prova do dia 8/3? Isso. E o exercício 5, correto? Isso. Eu queria saber se há alguma forma de avaliar essa pontuação do exercício aí, porque eu até estava conversando com os meninos, a gente achou o exercício bem interessante também. Eu, pelo menos, posso dizer da minha experiência, achei um pouco difícil, mas também estava aprendendo muito com ele. E ele é grande, né? E aí a gente estava questionando se talvez não daria para ele valer mais, para incentivar mais ainda, porque eu acho que ele é um exercício que ensinou muito e também pelo tamanho dele também. O que você acha? Duas respostas.
A resposta curta é não, a gente não pode mudar. A resposta mais longa é vamos discutir isso no final da aula. Tranquilo. Tá? Pra gente não gastar tempo agora. Não, mas tudo bem, se não tiver jeito de forma alguma, tudo Não, bem. mas eu posso argumentar o porquê que eu não quero mudar, tá? Não, tranquilo, sem problema, tá? Eu acho que é interessante vocês entenderem o porquê que eu acho que não faz sentido mudar. Tá bom. Obrigado. Então vamos voltar naquele problema que a gente discutiu quando a gente falou de algoritmos gulosos na semana passada. A gente tem várias atividades e o que a gente queria fazer lá? Bom, o que a gente queria fazer lá era o seguinte, eu queria selecionar o maior número de atividades que eu podia e eu queria que elas não tivessem conflito, né? Então, eu tenho um conjunto de atividades que eu quero executar, o que eu quero fazer, e essas atividades, elas são sempre intervalos de tempo, né? Ela tem um horário de início e um horário de fim, e a gente viu que com o algoritmo guloso, né, se a gente escolhesse uma estratégia gulosa adequada, a gente consegue resolver esse problema de maneira bastante eficiente até. Agora a gente vai ver uma versão diferente desse problema, tá? Então, de novo, é um problema de seleção de atividades. Eu tenho atividades com início e com fim, só que agora eu não quero maximizar a quantidade delas, porque tem atividades que eu valorizo mais do que outras. Tá? Por exemplo, imagina que é uma empresa que de repente, ela tem algum equipamento muito caro e ela tem várias demandas de projetos que precisam daquele equipamento, mas aqueles projetos, bom, eu não consigo usar aquele mesmo equipamento em 2 projetos diferentes. Então, ela vai ter que rejeitar alguns e vai aceitar outros. Mas alguns projetos dão mais dinheiro para a empresa do que outros, tá? Então, se a gente for olhar aqui no nosso exemplo, por exemplo, essa atividade aqui, ela é uma atividade que começa nesse ponto do tempo, termina nesse ponto do tempo, e se eu executar, ela vai me dar esse lucro aqui, vai me dar esse retorno se eu executar essa atividade. Bom, mas se eu pego essa atividade, eu não vou poder, por exemplo, pegar essa outra atividade aqui, que me daria 9 unidades de dinheiro, né, de retorno. Então, é basicamente o mesmo problema que a gente tinha antes. Qual a diferença? Que agora a gente tem pesos, tá? Então, o fato da gente ter peso nas atividades muda um pouco a estratégia, né? Porque, por exemplo, fazendo uma instância bem pequenininha aqui, né? De repente, você agora tem coisas estranhas, do tipo, eu tenho esse projeto aqui que me dá bastante lucro, e eu tenho esses outros projetos aqui que eu posso fazer os dois, um não conflita com o outro, mas eles somados nem compensam esse daqui, tá? E eu posso fazer várias variações disso, do tipo, de repente esses daqui eram curtinhos, né? E esse daqui era mais longo, mas eu posso ficar fazendo várias pequenas mudanças nisso, de forma que a gente não vai conseguir, usando uma estratégia gulosa, capturar esse elemento a mais que o problema tem agora, que é o peso, tá? Então, agora a gente vai precisar de uma solução um pouco mais robusta, que ela certamente vai resolver o problema anterior também, porque o problema anterior é a mesma coisa que esse daqui, só que se ao invés de eu ter pesos arbitrários, todo mundo tivesse peso 1, né? Esse é exatamente o problema que a gente resolveu na semana passada, mas agora a gente vai precisar de uma ideia mais robusta para resolver essa versão que tem elementos a mais que complicam ele. Tá claro qual que é o meu problema? Então é um outro problema de seleção de atividade. Alguém ia perguntar alguma coisa, eu acho? O problema tá claro, então? Tá claro. Legal. Então eu tenho atividades A1 até a N, tá? E aí o AI a gente vai pensar que ele vai do AIzinho até o BIzinho, tá? O intervalo do AI é alguma coisa desse tipo. E agora, para cada atividade, a gente também tem o peso dela, tá? O valor que ela vai me dar de retorno.
Bom, então, de novo, estratégias gulosas agora são complicadas, porque se a minha estratégia gulosa olhar muito para o peso, eu consigo sempre fazer alguma atividade que parece ruim sob qualquer outro critério, ter um peso muito grande. Ou eu consigo fazer assim, de repente você tem uma de peso grande, mas que ela conflita com todas as outras. Então, se você olhar de maior peso primeiro, você vai tentar pegar aquela e depois você não vai conseguir pegar mais nada e vai se dar muito mal. Tá? Se a gente olha para os intervalos, por outro lado, dá para fazer o mesmo tipo de brincadeira, né? Igual a gente fez nesses exemplos aqui, né? De repente eu quero pegar essa daqui e essa, eu quero pegar de peso 3 e de peso 4, porque elas não conflitam, mas não adianta ter duas tarefas se as duas somadas não dão uma outra, é melhor pegar aquela outra, tá? Então, estratégias gulosas aqui não parece que vão funcionar muito bem, então eu vou partir para uma estratégia, de certa forma, mais ingênua, tá? Mais ingênua, mas ao mesmo tempo mais inteligente, porque ela vai resolver uma versão mais complicada do problema. Então, o que a gente pode fazer? Bom, vamos tentar fazer uma força bruta de novo, tá? De alguma maneira considerar todas as possibilidades. Eu não vou fazer escolhas inteligentes de, eu sei que existe uma solução com esse cara. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou ver o que acontece se eu colocar aquele cara e o que acontece se eu não colocar aquele cara. Tá? Então, de alguma forma, eu vou pensar o seguinte, eu quero ver se eu coloco uma atividade na solução, o que acontece com ela, e se eu não colocar ela na atividade, se eu não colocar essa atividade na solução, o que acontece? Tá? Então, só para facilitar a nossa vida mais para frente, eu vou assumir o seguinte, eu vou assumir que essas atividades elas estão ordenadas de um jeito que o nosso algoritmo vai ficar um pouquinho mais eficiente, tá? Então, eu vou assumir que elas estão ordenadas pelo início, tá? Depois a gente discute um pouquinho por que eu estou ordenando por início. A princípio, bom, a nossa vida vai funcionar um pouquinho melhor. Então, deixa eu olhar para essas atividades aqui e eu vou numerar, tá? Então, essa daqui vai ser o A1, essa aqui vai ser o A2, o A3, o A4, A5, A6. Se eu errar, vocês me avisem aí. A7, A8 e A9. Tá? E aí a gente vai tentar usar aquele mesmo raciocínio indutivo de sempre, tá? Pego o último cara, vou jogar ele fora, mas eu posso jogar ele fora colocando na solução ou não colocando na solução, igual na mochila, e vou ver o que acontece em cada um dos dois cenários. Então vamos olhar para o último cara aqui, que é o A9. Então imagina que eu estou fazendo agora uma seleção de atividades com peso para 9 elementos. Eu quero saber qual é o melhor que eu posso fazer se eu pudesse pegar qualquer subconjunto desses 9 elementos que não tivesse conflito. Se eu não colocar o elemento 9, qual é a melhor solução que eu tenho? O máximo entre colocar o elemento 8 ou não colocar o elemento 8. Isso. Aí eu vou olhar para o elemento 8 e vou tomar uma decisão análoga em relação a ele. Mas eu sei que, bom, é basicamente eu olhar qual é a solução da seleção de atividades com peso, olhando só para os 8 primeiros elementos, né? E aí lá eu olho para o oitavo, o que eu faço? Se eu coloco ele na solução ou não. Então, uma possibilidade é fácil, né? Igual lá na mochila, né? Se eu não coloco o elemento, beleza, minha capacidade não muda, eu vejo com n-1 elementos qual é o melhor que eu consigo fazer na mochila. Bom, mas agora eu tenho que olhar o que acontece quando eu pego o elemento 9. Tá? O que acontece quando eu pego esse cara? Eu acabei de ver que eu errei uma coisa e daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o que acontece se eu estiver colocando o elemento 9 na solução? Lá na mochila, o que acontecia quando eu colocava o elemento na solução? Eu adicionava o valor dela na solução e diminuía o peso dele da capacidade. E agora? Eu vou ter que somar o valor e o que mais? Você tem que ver as atividades que estão conflitando, né?
com o A9 e retirar ela. Exatamente. As atividades que estão conflitando, eu vou ter que jogar fora. Né? Então, se eu colocar o A9, eu sei que eu não vou poder mais usar essa atividade aqui, porque eu não posso colocar as duas na solução. Tá? Então, na mochila, eu só diminui o valor da capacidade. Agora não, agora de alguma forma eu tenho que dizer, ó, eu não posso pegar essa atividade aqui. E qual que é essa atividade aqui? Ah, essa atividade aqui é 7. Mas isso é estranho, né? Porque agora eu vou começar a ter buracos, né? Porque de repente, sei lá, a minha atividade 1 poderia ser que o A1 fosse até lá o final. Aí eu tinha que marcar o 1 e o 7. Aí depois eu vou ter que marcar 1, o 7, o 3, o 4, o 8. Começa a ter que ficar considerando subconjuntos arbitrários. E isso, em geral, é bem ruim para a gente, né? Porque se eu puder ter qualquer subconjunto, o número de casos que a gente tem que olhar explode, né? Fica exponencial. Então, desse jeito que eu fiz aqui, não ficou bom. Será que tem algum jeito da gente considerar esse mesmo problema, mas de forma que, se um cara intercepta outro, eu sei que os caras que eles interceptam são os últimos do vetor? Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu tivesse algum jeito, né? Então, imagina que eu tenho aqui as minhas atividades, um vetor de atividades do A1 até o AN, e aí eu estou querendo considerar o caso em que o AN está na solução. Será que tem algum jeito de eu ordenar essas atividades de forma que todo mundo que intercepta o N está aqui nessas últimas posições? Porque se tiver isso, legal. O que eu faço? Ah, eu sei que o AN intercepta, sei lá, do AK até o AN-1. Até o AN-1. Então, o que eu faço? Bom, ao adicionar o AK, o AN, perdão, eu jogo fora esses caras todos e agora faço uma chamada recursiva só até, sei lá, o AK-1. Tá? Eu acho que fica mais natural chamar esse cara aqui de K+1 e esse daqui. Faz sentido o que eu estou querendo fazer? Então, de novo, estou querendo organizar as atividades de forma que, sempre que eu olho para um cara, os caras à esquerda dele que conflitam com ele são os caras mais à direita no vetor. São os caras imediatamente à direita deles no vetor. Tá? Porque se eu conseguisse fazer isso, aí o meu problema ficava bastante simples. Meu problema ficaria uma coisa assim, para eu fazer a seleção de atividades com peso para N, eu ou não coloco o cara, tá? Ou eu vou ignorar a enésima atividade, ou seja, eu vou resolver o problema para N menos uma atividade, ou eu vou adicionar ele, e aí eu vou colocar o peso dele, mas além disso eu vou pegar o máximo de caras que eu consigo que não conflitem com ele. Quem são esses caras? Se eu conseguir fazer alguma coisa desse jeito aqui de cima, seria o S, A, P, K. Tá? Então eu queria ser capaz de fazer uma coisa desse tipo. Como é que a gente pode fazer isso? Ordenar por término ou não? Ordenar por término. Vamos ver o que acontece se a gente ordena por término. Então, quando eu estou ordenando por término, quando eu olho para uma atividade, eu sei que todo mundo que estiver à esquerda dele vai terminar antes dele, né? Mas mais do que isso, eu sei que, bom, se tem alguém que termina antes dele, e esse cara recebeu um índice I, e tem alguém que terminou durante ele, ou seja, tem interseção, e esse cara aqui, se eu pego o N, o J não pode ser pego. Se eu estiver ordenando por término, o que eu sei sobre I e J? O I e J são os índices das atividades, né, que a gente está olhando. Bom, o J conflita com a N. O I é menor que o J, né? Então eu sei que todo mundo que não intercepta esse cara, todo mundo que não intercepta o enésimo intervalo, vai estar à esquerda de todo mundo que intercepta o enésimo cara.
Tá? Então, para qualquer i que eu pegar que termine antes do enésimo começar, e para qualquer j que eu pegar que comece depois do enésimo começar, né? Então, isso aqui, o término do j está à direita do início do n. Para qualquer par que eu pegar com essa característica, o i vai ser menor do que j. E isso era exatamente o que a gente queria, né? Porque agora os caras que interceptam n vão estar nessa região aqui que eu marquei do meu vetor, né? Nesse finalzinho do vetor logo antes do n, tá? Então, isso é que eu falei que eu tinha errado. Então, eu vou consertar aqui. Na verdade, não é ordenado por aí, é ordenado por bi, tá? Então, aqui em cima, os nossos intervalos a gente vai considerar uma numeração diferente também. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Se a gente ordenar por término, então, o primeiro cara que termina ainda é esse daqui, o segundo agora vai ser esse daqui vai ser o terceiro, esse daqui vai ser o quarto, esse vai ser o quinto, por término esse é o sexto, aí esse daqui é o sétimo, esse é o oitavo e esse aqui é o nono. E agora repara, bom, o A9 é a última atividade. Ele intercepta quem? Ele intercepta o 8, o 7 e o 6. Então, quando eu quero saber qual é o máximo, podendo usar os 9 elementos, ou eu não vou usar o nono, e aí simplesmente vai ser o máximo que eu consigo usando os 8 primeiros, ou eu vou usar o nono. Mas se eu usar o nono, bom, eu vou pegar o peso do 9, mas eu também posso pegar o melhor que eu posso, o melhor possível de todo mundo que está à esquerda do nono. Então, é SAP do 5 aqui no caso, né? Vou tentar escrever isso aqui. SAP do 5. Faz sentido? Faz sentido. Então, de novo, estou assumindo que os intervalos estão ordenados. Se eu não quiser assumir que os intervalos estão ordenados, eu posso ordenar eles no primeiro passo do algoritmo, não tem problema, tá? E aí a gente vai ter essa relação de recorrência, né? O melhor que eu posso fazer com n elementos vai ser, bom, eu vou escrever primeiro o caso geral, depois eu vou escrever o caso base. Então, o caso geral vai ser o máximo entre pegar, ignorar totalmente o enésimo elemento, então eu pego o melhor que eu posso fazer sem ele, ou eu pego ele mais n mais o SAP de J. E aí, quem que é o J? Onde J ele é o máximo de J de 1 até n-1 tal que o BJ, na verdade é o argmax, né, se a gente fosse querer ser bem preciso, tal que o BJ é menor do que o AN. Ou seja, o jésimo intervalo não termina depois do AN, do enésimo intervalo começar. Vinícius, Diga. isso aí, esse argmax eu posso pré-computar antes de rodar? Pode, mas aqui não vai valer a pena você quebrar muito a cabeça com isso, não. Tá? Porque se a gente sabe que ele está ordenado por término, a gente pode simplesmente fazer uma busca binária para achar ele. Uhum. Tá? Porque a gente sabe o valor de AN e aí a gente vai gastar um log de N aí para achar esse menor. E a gente já vai ter que gastar um N log N só para ordenar o vetor no começo, para ordenar por término, né? Então, não vale a pena você querer fazer isso mais eficientemente. Em geral, você não vai conseguir fazer muito mais eficientemente que isso, não. Entendi.
Bom, eu vou partir para o algoritmo, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso, mas só para nossa relação de recorrência ficar mais ou menos completa, tá? Aqui tem que, às vezes não existe nenhum J, tá? Então, a gente poderia ser um pouco mais preciso nisso, mas para a gente economizar tempo, vamos pensar só no caso base, tá? Vamos pensar que as atividades vão de 1 a N, e aí no caso base a gente pensa alguma coisa do tipo, a gente tem uma atividade fictícia 0, que ela não importa muito o A 0, mas importa o B 0. Então vamos pensar que eu tenho uma atividade fictícia que não existe, tá? Que ela termina no menos infinito, ou seja, ela termina antes de todo mundo começar, e o peso dela é 0. Agora isso daqui fica bem definido, tá? Se a gente adicionar esse elemento fictício aí. Tá, mas quem não quiser não precisa se preocupar com isso, mas a gente só precisa considerar que se o meu N for 0, isso daqui é 0. Tá? Ou seja, se não tiver nenhuma atividade nenhuma, o lucro que eu posso ter é 0. Tá? Então vamos escrever um algoritmo para isso direitinho. Tá? E dessa vez, então repara que lá na mochila a gente fez ela top-down. Tá? Exercício, escrevam o algoritmo da mochila bottom-up. Tá? É a maneira que vocês vão encontrar nos livros também. Agora, para esse, a gente vai fazer bottom-up. Tá? Só para a gente ilustrar as duas coisas. Então, o que eu quero fazer aqui? Deixa eu colocar isso para cá. O que eu quero fazer aqui? Bom, eu quero ir calculando para cada valor de n a resposta, de forma que quando eu chegar no final, eu tenho a resposta do meu problema inteiro. Tá? Então, eu vou definir um vetor, que vai ser, vou chamar de PD, porque é minha programação dinâmica. Tá? Se eu tiver 0 atividades, esse cara, o meu maior lucro que eu posso ter aqui é 0. Tá? E aí, depois, eu vou calcular para cada outro valor de 1 até n. Eu quero, aqui dentro, de alguma forma, calcular a programação dinâmica da posição i, e aí, no final, eu vou retornar o valor que eu calculei para o n. Tá? Então, o que é o P de i? Vai ser a mesma coisa que a gente chamou aqui de SAP-N. Tá? A gente vai usar essa relação de recorrência para calcular para cada i a partir dos valores anteriores. Tá bem? Então vamos lá, como é que a gente calcula isso? Será que eu posso só plugar aquilo ali aqui? Né? Se eu fosse só usar a definição que está ali, ó, seria máximo entre P de I menos 1. E agora eu tenho o peso da atividade I mais PD J. Mas quem que é o J? Tem que fazer alguma coisa a mais aqui antes, né? Para calcular esse J. Deixa aqui mesmo. O que eu posso fazer para o J aqui? Para calcular o J? Considerando o início da atividade que você está, você fazer uma busca binária para achar o maior término antes do começo dela, ou algo assim? Isso. Basicamente, a gente vai ter alguma coisa que... Vamos fazer primeiro um algoritmo menos eficiente, sem a busca binária, tá? Só para ficar claro o que a gente está fazendo, e depois a gente faz com a busca binária para ficar mais eficiente.
Então, acho que assim vai ficar melhor. Deixa eu deixar aqui mesmo. Então, vamos fazer alguma coisa tipo, ó. O J, no pior caso, vai ser 0, tá? Mas aí eu vou fazer alguma coisa do tipo, ó, enquanto a atividade da posição J mais 1 terminar antes da atividade AI que eu estou olhando, eu vou incrementar o J, tá? Alguma coisa desse tipo. Tá, então o que eu estou fazendo? Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, e aí eu tenho aqui, e aqui eu tenho o AI, que é o cara que eu estou olhando. Eu quero saber qual que é o J. O que eu vou fazer? Bom, o J inicialmente é 0, beleza. Aí eu olho para aqui. O A1 termina antes do AI começar, né? Então meu J é igual a 0 ainda. Aí o B1, ou seja, o término da atividade 1, é menor do que o início da atividade N? Beleza, então incrementa o J. E vai repetindo isso, né? Agora eu vou olhar para o A2. O A2, ele termina antes do AI começar? Termina, então incrementa o J. E vai fazendo isso até alguma hora que, sei lá, eu vou ter esse AJ aqui, meu J vai ter esse valor, e aí o J mais 1 já começa depois do AI terminar. Aí eu vou olhar, o BJ mais 1, que é esse cara daqui, ele é menor ou igual que o AI? Não é. Aí eu vou parar. E aí eu vou ter o valor do J certinho, como sendo a última atividade que está antes aqui. Tá? É menos eficiente, mas eu acho que é mais claro de ver o que está acontecendo, e aí a gente já discute como fazer isso mais eficiente. Então, qual que é o problema de fazer desse jeito aqui? Bom, desse jeito aqui, a princípio, eu poderia rodar O de N vezes, né? Eu poderia ficar percorrendo boa parte do vetor até achar qual é o valor do J. Tudo bem, isso vai dar um overhead adicional aí para a gente custo adicional para a gente aí de O de N. Então, desse jeito, a gente já conseguiria fazer O de N ao quadrado, tá? Mas aí a gente pode fazer uma busca binária, né? E aí eu vou só reescrever com a busca binária, mas não vou escrever o código da busca binária. Então, a maneira um pouquinho mais eficiente de a gente fazer isso seria alguma coisa tipo, seria fazer alguma coisa do tipo, o J vai ser uma busca binária que está procurando pelo AI, mas no vetor B. Tá? Então, imagina que essa busca binária me retorna o maior valor, ou melhor, a maior posição do vetor B, onde o valor que está lá ainda é menor ou igual que o AI. Então, AI é como se fosse o valor que eu estivesse procurando, o vetor B é onde eu estou procurando, e essa busca binária me retorna a posição do vetor B, onde eu tenho o maior valor menor ou igual que o AI. Tá? Bom, e aí com esse truquezinho aqui, a gente consegue baixar a complexidade. Esse passo aqui vai ficar logarítmico e a gente consegue baixar a complexidade total para n log de n. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo. Mesmo que tivesse que fazer uma ordenação primeiro, ainda manteria a mesma ordem assintótica, né, professor? Isso, a ordenação seria a mesma complexidade, né? A gente consegue ordenar em n log de n. Então, por isso que eu nem escrevi aqui, porque não seria o gargalo do nosso algoritmo, né? A gente precisa de n log de n de qualquer jeito. Legal, então vamos ver um último exemplo.
um problema um pouquinho diferente, que a gente também vai ver que dá para fazer uma solução um pouquinho mais ingênua e depois uma observação fazer um pouquinho mais rápido. Então, o problema que a gente vai falar é o problema da maior subsequência crescente. Então, o que é isso? Bom, eu tenho um vetor, tá? A gente, mais uma vez, vai assumir que a gente está trabalhando com números inteiros. E aí eu quero achar uma subsequência. O que é uma subsequência? Uma subsequência é uma sequência de forma que os elementos da sequência aparecem na mesma... todos os elementos que aparecem são elementos da sequência original e aparecem na mesma ordem, tá? Ou seja, sei lá, vamos supor que eu quero escolher aqui um conjunto de posições e aí eu só copio esses caras para cá. Então, 8, 17 não, 13, 51 e 25 é uma subsequência, tá? E aí eu posso escolher qualquer subsequência que eu quiser, tá? Eu poderia pegar o 17, 13 e o 39, isso me daria uma outra subsequência, tá? Então tem que ser os mesmos elementos e na mesma ordem da sequência original. Mas eu não quero isso é a definição de uma subsequência, mas a gente não quer uma subsequência qualquer. A gente quer uma subsequência que seja crescente, tá? Então essa daqui não é crescente, porque aqui eu tenho um problema, né? O 25 é menor que o 51. E aqui eu também não tenho uma subsequência crescente, porque eu tenho um problema aqui que o 13 é menor que o 17. Tá? Bom, então vamos tentar achar uma subsequência crescente. Sei lá, eu poderia pegar, por exemplo, o 8, o 13, o 25 e o 50. Tá? Então, 8, 13, 25 e 50 seria uma subsequência crescente. Tá? Então, esses caras aqui são subsequências. Esse daqui é uma subsequência crescente. Vinícius. Mas eu não quero... Só um instantinho. Eu não quero só achar uma subsequência crescente. Eu quero achar a maior de todas. Tá? Diga lá. Eu queria te perguntar, pode ser até uma pergunta boba, mas se, por exemplo, eu escolhesse 8 e 13, eu poderia falar que é uma sequência, 2 números? Sim. Até um número só é uma subsequência. Tá? Eu posso pegar... A rigor, a gente pode até falar de uma subsequência vazia. Tá? Igual quando a gente fala que o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Tá? Eu posso falar de subsequência vazia também. Então, tá claro a definição do que a gente está procurando? Dada uma sequência, eu quero encontrar uma subsequência que seja crescente e quero que ela seja a maior de todas. Tá? E o que a gente vai focar, na verdade, é em achar o tamanho da maior de todas. Tá? Da mesma forma que aqui a gente estava calculando qual era o maior, o somatório dos pesos das atividades que eu selecionei. A gente não estava exatamente retornando as atividades. Da mesma forma que na mochila, a gente estava retornando o maior lucro, não estava retornando o conjunto de objetos. Tá? Então, exercício para vocês pensarem também mudando um pouquinho esses algoritmos, usando na mochila uma matriz adicional, usando nas outros problemas que a gente viu um vetor adicional, pensem como é que eu posso reconstruir a solução. Imagina que eu quero não só achar o maior valor possível, mas eu quero saber quais são os objetos que me dão o maior valor possível. No caso da mochila, quais são os objetos que me levam àquele maior lucro possível? No caso da seleção de atividades com peso, quais são as atividades que me levam a esse maior valor possível? Tá? É relativamente fácil, tá? O que vocês precisam, em geral, basta você ter um outro vetor que, ao invés de, aqui nesse vetor que a gente está usando, nesse PD, ou no M lá da mochila, a gente armazenava o valor, pensa que você tem um outro vetor que me diz de onde veio aquele valor. Tá? Ou seja, se o
se esse máximo veio da esquerda ou da direita nesse máximo aqui, tá? Então, para todos os problemas que a gente viu de programação dinâmica, pensem nessa variação, mas, de novo, a gente aqui vai focar em encontrar qual é o tamanho da maior subsequência crescente. A gente não vai fazer o nosso algoritmo escrever essa maior subsequência para a gente agora. Bom, então eu tenho um vetor e tenho essa maior subsequência, e aí, tem essa maior subsequência não, perdão. Eu quero encontrar a maior subsequência que seja crescente. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Vou reescrever os números aqui embaixo. O que a gente pode fazer aqui? Bom, vou tentar pensar para cada número o que eu sei sobre ele. Tá? Então, vamos supor que a gente está percorrendo o vetor da esquerda para a direita, e eu sei o seguinte, para o 8, ele é o primeiro cara. Né? Então, vamos pensar na maior subsequência que termina no 8. Qual o comprimento da maior subsequência que termina no 8? É 1. É o tamanho 1, né? Que é só pegar o próprio 8. Não tem mais nada para a esquerda que eu posso pegar. Ah, legal. E para o 17, qual é o tamanho da maior subsequência que termina no 17? 2. 2. Por que é 2? Ah, porque tem um cara menor do que o 17 à esquerda dele. E se a maior subsequência aqui tinha comprimento 1, se eu colocar o 17 no final, então eu estou somando 1, vai me dar 2. Tá? Então vamos tentar repetir esse raciocínio. Ah, para o 13. Bom, tem alguém menor do que o 13 para a esquerda dele? O 8. Tem o 8, né? Bom, se o 8 é menor, então beleza. Então eu já sei que o 13 não vai ficar sozinho na maior subsequência terminada em 13. Então eu vou pegar o 8, vou colocar o 13, então eu de novo consigo uma subsequência de tamanho 2. E o 51? Agora eu quero encontrar a maior subsequência terminando no 51. Então eu vou pegar alguma subsequência dos caras que estão para a minha esquerda e adicionar o 51 no final. Tem alguém menor que o 51 para a esquerda? Tem. Né? Tem até mais de um. Então, a princípio, eu poderia colocar ele. Eu poderia pegar a maior subsequência que termina no 8 e colocar o 51, ou a maior subsequência terminada no 17 e colocar o 51, e a maior subsequência terminada no 13 e colocar o 51. Essas são três possibilidades de subsequências crescentes que terminam em 51. Qualquer subsequência crescente que terminasse no 51 ia ter uma dessas três caras. Tá? Não tem como ser diferente. Quer dizer, poderia ser só o 51, né? Poderia ser vazio e depois o 51. Bom, mas eu quero a maior possível, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior que der. Ah, mas eu sei que no 8 eu tenho a maior subsequência que termina no 8 tem tamanho 1. No 17, a maior subsequência terminando dele tem tamanho 2. E no 13, a maior subsequência terminando dele tem tamanho 2 também. Então eu vou pegar alguma subsequência de tamanho 2 e adicionar o 51 no final. Então 2 mais 1, eu vou conseguir uma subsequência de tamanho 3. Tá? Tá dando para entender o que a gente está fazendo aqui? Sim. Então, beleza. Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Tá? Então, agora para o 25. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para os caras que estão para a esquerda dele. Então, quem que são os menores que o 25? 8, 17 e 13. E vou ver qual é o maior número que está escrito embaixo de um desses três caras. Tá? O maior número que está escrito embaixo de um desses três caras é 2. Então, eu vou somar 1 e vai ficar 3 aqui. Por 39, menor que o 39 tem o 25, tem o 13, tem o 17 e tem o 8. Bom, os números que estão escritos embaixo é 1, 2, 2 e 3. Eu vou pegar o maior de todos eles, que é 3, e eu vou botar um 4 aqui embaixo do 39. Para o 18, o menor que o 18 tem o 8, o 17 e o 13. O maior número escrito embaixo de um desses caras é 2, mais 1, 3. E, finalmente, agora para o 50, tirando o 51, todo mundo é menor do que ele, então eu vou pegar
menor cara escrito embaixo de um desses que está com a setinha, o maior cara escrito embaixo de um cara desses que está com a setinha, que é o 4. Então a resposta para o 50 vai ser 5, tá? E vou adicionar mais um númerozinho no final aqui, só para não passar uma impressão errada para vocês, que a resposta não necessariamente vai ser no último cara, né? Poderia ser que aqui no final tivesse um cara, sei lá, 1. Tá? Tem alguém menor do que 1 para a esquerda? Não tem, né? Então a resposta para o 1 vai ser 1. Então o que a gente fez? A gente calculou para cada elemento qual é o tamanho da maior subsequência terminada naquele elemento. Maior subsequência crescente terminada naquele elemento. E qual que é a resposta? Bom, a resposta tem que terminar em alguém. Então eu vou só pegar o maior desses números. Aí quando eu pego o maior de todos esses números, a resposta é 5. Tudo bem? Sim. Ó, professor, tem que necessariamente verificar todos os outros números que são menores ou basta ver apenas o primeiro que é menor? Essa é uma Número excelente né? pergunta. Mais para frente. Porque no nosso exemplo aqui, calhou de diversas vezes o cara mais à direita, que era menor do que o elemento que eu estou olhando agora, era o cara que eu tinha que pegar. Mas por 50 isso não aconteceu, né? Por 50, se eu pegasse o 18, o 18 é menor que 50. Se eu tentasse só pegar esse número aqui e botasse mais um, eu ia encontrar a resposta errada. Tá? Por quê? Porque era melhor pegar uma sequência terminada no 39 e depois adicionar o 50 no final. Faz sentido? Total. Obrigado. Então a gente, a princípio, tem que olhar todo mundo para trás e a gente vai ver um jeito um pouquinho mais esperto de não precisar olhar para todo mundo. Tá? Bom, eu escrevi o nome desse problema em inglês, é Longest Increase Subsequence, porque é um problema muito clássico. E aí, enfim, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre ele, ou o exercício que eu passei para casa para vocês, tenta escrever o algoritmo que me dá qual é a sequência, né? Não só calcula. Se vocês quiserem procurar, se vocês travarem na hora de escrever esse algoritmo e quiserem procurar, vocês conseguem achar mais fácil procurando em inglês. Então, vamos supor que a nossa entrada seja um vetor V, um inteiro n, que me diz quantos elementos eu tenho, e eu quero encontrar a maior subsequência crescente, e eu vou escrever um algoritmo que faz exatamente isso daqui. Tá? Então, a maior subsequência crescente para um vetor V e um inteiro n vai ser o seguinte. Eu vou fazer um truque que é colocar um truque parecido com o que a gente fez lá antes, só para o nosso código ficar um pouquinho mais enxuto, que eu vou colocar um menos infinito aqui no começo, na posição 0. Tá? Então, esse é o 0, 1, 2, 3, assim por diante. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Só para sempre ter um elemento menor do que o elemento que eu estou procurando. Tá? Não preciso fazer isso, dá para fazer de outro jeito, mas eu vou fazer assim. Não, eu vou fazer sem isso, vai. Vou fazer sem isso só para não parecer que eu estou roubando. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó. Para ir de 1 até n, eu vou calcular isso daqui. Vou chamar esse vetorzinho aqui de MSC também. Que me diz que vai calcular esse valor que tá, de vermelho que está embaixo aqui. Tá? E como é que a gente fez isso? Bom, eu fui calculando da esquerda para a direita, fui percorrendo da esquerda para a direita, sempre que eu achasse um cara que era menor do que ele, aquele valor de baixo, mais um pode ser o valor da posição atual que eu estou olhando. Tá? Então eu vou inicializar a princípio, se eu não achar nada melhor, no pior das hipóteses, para qualquer cara, esse valor vai ser 1. Tá? E aí depois eu vou olhar o seguinte, para todo j de 1 até i menos 1, ou seja, para todo mundo que estiver à esquerda do i, eu vou fazer o seguinte, se o MSC do j, isso daqui, mais 1, for maior do que o maior que eu já encontrei até agora, então o MSC do i passa a ser o MSC do j mais 1.
Tá, então eu tô... Faltou fazer um teste aqui, me desculpa. Eu vou fazer isso, mas eu só vou fazer isso quando? Se o cara que estiver na posição J for menor do que o cara que está na posição I. Tá? Então, olhando para todo mundo que está para trás, se o cara que está na posição J for menor do que o cara que está na posição I, então o que eu posso querer fazer aqui? Eu vou pegar a maior subsequência terminando na posição J e adicionar o I no final para encontrar uma subsequência maior. Qual vai ser o tamanho dessa subsequência? Vai ser esse daqui. MSC de J, ou seja, a maior subsequência crescente terminada em J, mais 1. Por que 1? Porque eu estou colocando o iésimo cara no final dessa subsequência. E se isso for a maior que eu já encontrei, for maior do que a maior que eu já encontrei até agora para o I, então eu atualizo o valor da maior subsequência crescente para o I. Tá? E aí, bom, a minha resposta, eu não sei quanto que é, mas eu sei que ela vai ser pelo menos 1. E aí, sempre que eu terminar de calcular para um cara aqui da posição I, eu vou fazer o seguinte, ó. A resposta, eu vou comparar com a que eu acabei de achar agora. E vou pegar o máximo, tá? Então, a resposta vai receber o máximo entre o que já estava lá e o valor que eu acabei de calcular, que é o MSC do I. Parece que essa aula é patrocinada, né? Tem MSC, tem SAP, mas não é. Ninguém pagou nada por isso não, mas se quiserem fazer a doação para o FMG, é muito bem-vindo. Tá? E aí, no final, a gente só retorna a resposta. Tudo bem? Tá claro esse algoritmo? Qual que é a complexidade dele? Pode ir ao Professor, quadrado? De n ao quadrado, né? Basicamente, a gente está, para cada n, a gente está olhando aqui, para cada i, a gente está olhando todas as posições de 1 até i menos 1, né? Então, é aquele clássico n ao quadrado lá. Beleza. Alguém ia perguntar alguma outra coisa, não? eu ia perguntar ali no último if o que acontece se o MSC de I for maior do que o MSC de J menos 1, mas aí é só não fazer nada, né? Isso, é. Nesse caso, você deixa o valor que já estava guardado lá, que ainda é o maior que você achou até agora. Beleza, tranquilo. Legal, sabemos resolver esse problema já em tempo polinomial. Esse daqui já saiu direto uma solução. Tem programação dinâmica nesse problema? Não. Então, nesse problema, eu meio que já dei a solução para vocês com a programação dinâmica. Porque se a gente for parar para pensar no significado desse MSCJ aqui, ele é a solução de um problema que não é exatamente o problema que a gente está resolvendo, porque o problema que a gente está resolvendo é eu quero encontrar a maior subsequência comum. O MSC na posição I, ele resolve um outro problema que é a maior subsequência comum terminando na posição I. Se eu quisesse escrever isso daquele jeito que a gente sempre faz, né, o que a gente estava fazendo antes, eu quero escrever uma É relação maior de recorrência. subsequência crescente, não? Maior subsequência crescente. Maior subsequência comum é outro problema. Desculpa. Obrigado. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Isso daqui, bom. Nossa, meu nariz está coçando demais que tá tendo uma obra aqui no prédio vizinho e tá um cheiro de tinta que tá horroroso. Hã? Não, eu acho que tá entrando por aí o cheiro. Eu acho que sim. Bom, então como é que eu posso escrever isso daqui? Eu posso escrever o seguinte, ó. O que a gente está fazendo nesse for aqui? A gente está pegando o máximo para todo j menor do que i. Se o vj for menor do que o vi, a gente está pegando
o máximo desses valores aqui. E somando 1. Tá? Então, se a gente pensar em termos de relação de recorrência, a gente tem isso, a gente tem um problema que, a princípio, se a gente não fosse esperto, para eu resolver para o 10, eu ia ter que fazer uma chamada recursiva para o 9, para o 8, para o 7, para o 6 e assim por diante, até para o 1, para encontrar qual que é o melhor deles. E do 9, eu faria uma chamada recursiva para o 8, para o 7 e assim por diante. Então, você já consegue perceber que isso daqui seria terrível. Tá? Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui, de certa forma não, o que a gente está fazendo aqui é uma programação dinâmica bottom-up. Eu sei que para um certo valor, eu sei que para encontrar por 10, eu preciso para todos os valores menores que 10. Eu sei que para encontrar para um certo valor de i, eu preciso ter encontrado para todos os valores menores antes. Então, eu só vou calculando em ordem crescente aqui. Tá? A gente só foi direto por algoritmo, mas a gente está usando o programa. A gente pode, pelo menos, interpretar, né? Porque tem um pouco, de novo, tudo isso, quando a gente discute paradigmas, é questão de interpretação. A gente está usando indução, tá? Porque a gente tá usando a indução de que a gente sabe calcular para os valores menores para calcular para o valor atual. A gente está usando programação dinâmica, porque a gente está armazenando uma solução de um subproblema, tá? De um problema para um índice menor, e está usando esse valor que está guardado para calcular para o i, sem recalcular para aquele valor menor. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Legal. Então vamos melhorar esse algoritmo agora, porque quadrático está caro ainda. Então alguém falou assim, professor, precisa realmente olhar todo mundo para trás? Não podia só olhar o último? O último não, mas a gente não precisa olhar tudo para trás também. Tá? Não vou copiar o algoritmo, não. Vamos pensar no seguinte. Vou copiar aquela mesma sequência aqui e vamos fazer umas observações adicionais aqui para a gente tentar melhorar esse negócio. Professor, o MSC é inicializado como 1 nessa abordagem? A gente teria que fazer o caso base aqui, né? Aí nesse caso eu usaria aquele truque lá de colocar um cara na posição 0. Eu coloco o menos infinito na posição 0. Tá? Porque aí eu sempre vou encontrar um J válido, que vai ser o 0. Se eu encontrar um J maior válido, melhor ainda, senão eu sempre pego o valor do 0 aqui. Tá? Respondi sua pergunta? Era isso que você estava perguntando? Não. Acho que isso responde, sim. É aquele vetor, né, MSC que tinha lá em cima. Isso. Ele está começando de 1, mas a gente poderia colocar um menos infinito aqui na posição 0, que facilita a nossa vida. Só para escrever menos, tá? Porque senão tem que ficar colocando, se tiver um menor, faz isso. Se não tiver um menor, aí você faz essa outra coisa. Então é mais fácil colocar um menos infinito só para não ter que colocar dois casos necessariamente, complicando a vida necessariamente. Legal. Então vamos supor que a gente está calculando para um certo cara. Para o 25. Eu quero saber qual que é o maior subsequência crescente terminada em 25. Bom, o que eu sei? Eu sei que é o seguinte, se essa maior subsequência crescente tivesse tamanho 5, é porque tinha alguém para a esquerda dele, que era menor do que ele, e a maior subsequência crescente terminada nesse cara teria que ser 4. Tá? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte. Eu vou criar um outro vetorzinho aqui, auxiliar, que me diz o seguinte. Quem que é o menor cara
na posição I, tá? Então, esse vetor aqui auxiliar, eu vou chamar de AI, vai ser o menor elemento que termina uma subsequência crescente de comprimento I. Tá? E por que definir isso é interessante? Porque agora, quando eu olho lá para o 25, para o MSC do 25, vou colocar assim, tá? Porque a gente está misturando posição com elemento. Para o MSC do 25, entre aspas, para isso ser igual a 5, então, quando eu olho para a esquerda, o maior cara de uma subsequência terminando uma subsequência de comprimento 4, esse cara tem que ser menor do que o 25. Tá? Se a gente quiser ser mais preciso, então esse aqui é o índice 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu estou dizendo é, para a maior subsequência terminando nesse cara daqui, C5, ou ser pelo menos 5, significa que eu tinha alguém que terminava uma sequência de tamanho 4, que era menor do que o elemento que estava naquela posição 5. Tá? E se não fosse 5? De repente não era 5, era quanto lá em cima no nosso exemplo? Era 3. Tá? Então, por que era 3? Porque tinha alguém que terminava uma sequência de tamanho 2 que era menor do que o 25. Tá? Quem que era esse alguém aqui? Quem que é o menor elemento que termina uma subsequência crescente de comprimento 2 para a esquerda do 25 aqui? (13), se não me engano. 13 ou 17, né? Isso, se eu quero o menor, aí é o 13. Né? O 13 e o 17 são caras que dariam uma subsequência de tamanho 3, terminando no 25. Mas o menor deles é o 13. Então, eu posso ir calculando esse vetor aqui, e isso vai me ajudar. E a gente vai ver por que isso vai ajudar, tá? Então, vou copiar mais uma vez essa sequência. Professor, não entendi esse vetor aí, não. O que você está colocando na posição A e isso não ficou muito claro para mim, não. O que eu estou colocando é exatamente isso que está escrito aqui. Tá? É o menor elemento que termina uma subsequência crescente com certo comprimento. Então, se eu tenho comprimento 5, eu quero saber qual é o menor elemento que termina uma subsequência crescente de comprimento 5. Eu quero comprimento 2. Qual é o menor elemento que é o último numa subsequência de comprimento 2? Tá? Essa é a definição do AI. Tá? Para que isso vai servir, eu ainda vou dizer. Mas a definição do AI está clara? Não, ainda não. Eu sei que está escrito aí, mas eu não sei se eu entendi. O menor elemento que termina uma subsequência crescente de comprimento I. Isso não fez sentido para mim, não. Então, na posição... Vou tentar fazer o exemplo aqui, talvez ajude um pouco mais. E aqui eu vou ter o vetor A. Tá? Vai ter a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 0 vai ser só uma posição auxiliar. Mas, a princípio, eu não conheço nenhum desses caras, tá? Aí depois a gente vai ver como é que a gente inicializa eles, mas por enquanto eu vou deixar em branco mesmo. Aí vamos supor que a gente tá andando no vetor aqui, tá? Aí eu olhei para o 8. Bom, o 8, eu sei que existe uma subsequência crescente terminada no 8, tá? De comprimento 1. Então, se eu olhar só até aqui, o que eu sei? Qual que é o menor elemento que termina uma subsequência crescente de comprimento 1?
É o 1. O elemento na posição 1, que é o O próprio elemento da 8. posição 1, que é o 8. Então eu vou escrever o 8 aqui. Tá? E agora eu vou olhar, vou avançar. Vou avançar para a próxima posição. Então agora eu vou olhar até aqui. Ah, eu sei que o 17 termina uma sequência de tamanho 2. Bom, olhando só até aqui, quais são as sequências de tamanho 1 que eu tenho, que eu poderia ter? Bom, eu poderia ter só o 8, ou poderia ter só o 17. Qual que é o menor dos dois? O 8. Então, o menor elemento que termina uma subsequência de comprimento 1 ainda é o 8. O 8 vai continuar lá no vetor. Mas agora eu achei uma subsequência de tamanho 2. Qual que é o menor elemento que termina uma subsequência de tamanho 2? Bom, eu só conheço uma subsequência de tamanho 2 até agora, que é 8 e 17. E o menor elemento que termina essa subsequência é o 17. Então, o menor elemento que termina uma subsequência de tamanho 2 é um 17. Beleza? Ah, beleza. Agora tá fazendo mais sentido. Eu vou olhar o próximo cara agora. Aí agora, subsequência de tamanho 1, crescente. Eu tenho só o 8, só o 17 e só o 13. O menor de todos é o 8, já está escrito lá, não vou mexer. Subsequência de tamanho 2. Bom, pode ser 8, 17 ou 8, 13, né? Eu tenho uma subsequência de tamanho 2 terminando 13 também. Ah, o 13 é menor do que o 17. Então eu vou atualizar esse vetor. Então agora eu vou colocar 13 aqui, porque agora eu sei que o menor elemento que termina uma subsequência crescente de tamanho 2 é o 13, não é mais o 17. Tá? Beleza. Aí Professor, agora vamos para o 51. Alguém ia falar alguma outra coisa? Diga. só uma pergunta, mas nesse caso do 13 aí, para saber dessa subsequência de tamanho 2, que o 13 é menor, você teria que voltar na subsequência de tamanho 1, né? Se saber que o 13 forma uma subsequência de tamanho 2 de fato, né? Ou não? Isso. Eu estou assumindo que eu estou construindo esse vetor além de estar rodando esse algoritmo. Enquanto eu rodo esse algoritmo, eu estou construindo esse vetor. Ah, Tá? entendi. Depois Então, a gente vai ver como a gente junta essas duas coisas e fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo a gente consegue ser mais eficiente. beleza. Obrigado. Tá? Por enquanto eu estou só mostrando qual é o valor desse A sem me preocupar muito em como fazer isso de maneira eficiente. Bom, quando a gente chega no 51, eu acho uma subsequência de tamanho 3. Então o 51 vai ser o menor cara que termina uma subsequência de tamanho 3. Tá? E aí eu vou prosseguindo, tá? Agora no 25 eu achei uma outra subsequência de tamanho 3. Então eu vou substituir esse 51 por 25. Repara que eu não preciso mexer em cima, porque em cima os caras já são menores do que 25, tá? Quando eu chego no 39, agora eu achei uma subsequência de tamanho 4. Então agora eu vou colocar o 39 aqui. Por quê? Porque eu sei que o tamanho da maior subsequência de tamanho 4, o menor elemento, perdão, que termina uma subsequência de tamanho 4 é o 39. E assim por diante, tá? O 18, a maior subsequência terminada nele, tem tamanho 3, tá? Que é pegar o 13 e colocar o 18 no final. Então agora esse 25 foi embora e entrou o 18 no lugar, porque agora eu conheço uma subsequência de tamanho 3 que termina com 18. Para o 50 vai ser uma de tamanho 5, então eu vou botar 50 aqui, porque o cara que termina, o menor cara que pode terminar uma subsequência de tamanho 5, uma subsequência crescente de tamanho 5, é o 50. E finalmente o 1, a maior subsequência crescente terminando nele tem tamanho 1, então o menor cara que termina uma subsequência crescente de tamanho 1 é 1. E aí eu terminei o meu algoritmo e esse vetor A eu fui mexendo nele enquanto o meu algoritmo estava executando. Tá? Beleza. Então acho que agora está clara a definição do vetor A. E o que esse vetor A tem de propriedades interessantes? Tá? Primeiro, esse vetor A... Bom, primeira coisa, a inicialização desse vetor. Eu vou inicializar esse vetor da seguinte maneira. Eu vou colocar menos infinito na posição 0, infinito, infinito, infinito no resto. Tá? Por quê? Bom, vai ser por conveniência para ajudar no nosso algoritmo, mas qual a interpretação que a gente pode ter? A interpretação que a gente pode ter é a seguinte. Uma subsequência de tamanho 0, eu sempre posso colocar qualquer coisa no final.
e eu sempre posso colocar qualquer coisa depois do menos infinito. Então, eu posso pensar que a minha subsequência de tamanho 0, ela termina com um cara menos infinito, porque se eu quiser achar uma de tamanho 1, eu posso pegar essa terminada em menos infinito e colocar um elemento depois. Inicialmente, antes de eu adicionar qualquer elemento no meu vetor, eu vou pensar o seguinte, ó, a minha maior subsequência de tamanho 1 termina com elemento infinito. Por quê? Porque eu não posso colocar ninguém depois desse cara para achar uma subsequência de tamanho 2. Então, esses infinitos que estão aqui estão basicamente para me impedir de achar subsequências maiores que essas, sem ter encontrado uma desse tamanho antes. Tá? Então, eu estou basicamente dizendo o seguinte, eu não posso encontrar uma subsequência de tamanho 2 antes de ter encontrado uma sequência de tamanho 1. Tá? Que foi o que aconteceu aqui. Então, repara que a gente foi preenchendo esse vetor da posição 1, depois 2, 3, 4, ele foi crescendo de 1 em 1. Às vezes a gente mexia em alguma coisa mais para cima, mas nunca poderia ter achado uma subsequência de tamanho 4 se eu não tivesse achado uma de tamanho 3 antes. Tá? A de tamanho 0, ela existe, entre aspas, é a sequência vazia. Tá? E aí a gente assume que o último elemento da subsequência vazia é o menos infinito. Mas agora, quando eu acho o primeiro elemento, aí o meu infinito deixou de ser infinito e passou a ser 8. Tá? Porque agora eu achei de fato uma sequência de tamanho 1 e o último elemento é 8. E a maneira como eu posso pensar nisso olhando para esse vetor é, eu peguei uma sequência terminada em infinito e adicionei o 8 depois. Diga. Professor, eu fiquei com dúvida numa questão. Você colocou no valor, lá no final do vetor, tá o valor 1, e você colocou 1 abaixo dele. Você poderia explicar isso? Porque, por exemplo, eu pensei, o 39 é maior que o 25 que é anterior a ele, por exemplo, ele tá 4, só que ele é menor que o 51. Então, eu fiquei com dúvida porque nisso. esse 1 aqui é o seguinte, eu quero pegar uma subsequência que termine com esse cara. Então, eu quero escolher algumas posições desse vetor que termine com esse. Vamos fazer por 50 primeiro. Eu quero escolher uma subsequência que termine no 50, mas essa subsequência tem que ser crescente. Tá? E a gente viu que dá para fazer, por exemplo, pegando o 39, o 25, o 13 e o 8. Ela é crescente. 8, 13, 25 e 39. Só que se eu termino com 1, eu não posso pegar mais ninguém para a esquerda. Então é só um que eu vou pegar. Então eu só vou ter realmente um cara aqui. Travei na lógica. Obrigado. Valeu. Legal. Outra coisa interessante que a gente pode observar nesse vetor A é que ele é crescente aqui. Por que esse vetor é crescente? Bom, vamos pensar no contrário. Será que ele poderia não ser crescente? Será que eu poderia ter uma subsequência de tamanho, digamos, 3, terminando num número, sei lá, 20? Mas aí eu tenho uma de tamanho 4, terminando no 15? Não faz sentido, porque se eu tenho uma subsequência que termina com 15 de tamanho 4, então se eu só jogar fora esse cara, eu tenho uma de tamanho 3, também terminando com 15. Então esse número não poderia ser maior, ele poderia no máximo ser igual. Eu poderia ter uma subsequência de tamanho 3 terminando no 15, mas a menor de todas, sendo um número maior do que o 15, não faz sentido. Tudo bem? Então esse vetor aqui tem uma propriedade bacana que é ele não é, a rigor não é crescente, ele é não decrescente, tá? E isso vai ajudar a gente. Porque agora vamos pensar de maneira um pouquinho mais abstrata. A gente está olhando o nosso vetor V, eu vou ultrapassar um pouquinho o tempo, tá? Mas como é a nossa última aula antes da prova, eu queria terminar esse exemplo direitinho. Se alguém por acaso não puder continuar, assiste depois a gravação do YouTube. Vou tentar colocar ainda hoje. Eu tenho aqui no meu vetor V, eu estou olhando uma posição aqui, tá? Vamos chamar de I essa posição. E aí, eu tenho o meu vetor A aqui embaixo, que eu calculei, eu sei que a menor posição aqui é menos infinita. Aqui no final tem um monte de mais infinito.
Tá? E aqui, de repente, eu tenho os valores calculados que eu não sei muito bem quais são. Dependem dos valores que estavam aqui. Aí eu quero achar o seguinte. Eu quero achar a maior subsequência que termina nesse cara. Quem que é esse cara? Ah, esse cara aqui é o VI. Eu quero achar a maior sequência crescente que termina com VI. Aí eu tenho esses caras aqui que estão no vetor A, né? O A1 é o menor cara que termina uma sequência de tamanho 1. O A2, que é o menor cara que termina uma sequência de tamanho 2. E eu quero achar o menor cara que termina uma... eu quero encontrar a maior sequência que termina com VI. Então, vamos supor que, de repente, esse primeiro cara aqui era menor do que VI. Esse segundo cara aqui também era menor do que o VI. E aí chegou nesse cara daqui, ele era maior do que o VI. Tá? Então, eu estou dizendo que o A1 é menor que o VI, o A2 é menor que o VI, e o A3 é maior do que o VI. Ou seja, eu estou dizendo que o menor cara que termina uma sequência de tamanho 1 é menor do que o VI, o menor cara que termina uma sequência de tamanho 2 é menor do que o VI, mas o menor cara que termina uma sequência de tamanho 3 é maior do que o VI. Então, qual é o tamanho da maior subsequência crescente terminando com o VI? É 3. É 3. Por que é 3? Porque eu posso pegar esse cara daqui, que ele é menor do que o VI. Eu sei que eu tenho uma sequência terminando nele de tamanho 2. Então, se eu pegar esse cara que tem alguma coisa aqui, depois tem o A2 e colocar o VI no final, como eu sei que esse cara é menor do que o VI, isso vai me dar uma subsequência crescente de tamanho 3. Mas por que eu não posso ter uma sequência crescente de tamanho 4 terminando no VI? Ah, vamos supor que existisse, né? 1, 2, 3, VI. Bom, mas nesse cara aqui teria que ter uma subsequência crescente de comprimento 3. Se eu olhar só para isso daqui, para esse cara, teria que ter uma subsequência crescente de tamanho 3. Só que a gente sabe, olhando para esse vetor aqui, o vetor A, que o menor cara que termina uma subsequência de tamanho 3, ele é maior do que o VI. Então, eu não posso ter isso daqui. Eu não posso ter essa situação. Porque para eu ter essa situação, esse cara teria que ser menor do que o VI. Mas isso não existe. Porque o menor cara que termina uma subsequência de tamanho 3 é maior do que o VI. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que vai acontecer em geral? O que vai acontecer em geral é isso. Eu vou olhar para a iésima posição, vai ter o elemento VI aqui dentro. Quando eu olhar para esse vetor é o seguinte. O primeiro cara é menos infinito, o último é infinito. Eu posso assumir que tem uns n caras ou n mais 1 caras aqui. Mas esse vetor aqui, ele é não decrescente. Ou seja, ele é, entre aspas, crescente. Tá? Então, o que eu sei? Bom, o VI vai ser menor do que o primeiro, mas ele vai ser menor do que o último. E o que vai acontecer vai ser assim, ele vai ser menor, 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 até uma hora que ele vai ser maior. Contrário, né? Desculpa. Estou comparando o VI com os elementos desse vetor. O menos infinito é menor do que o VI. Tá? O segundo, vamos supor que ele seja menor, e aí menor, 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 mas alguma hora vai ser maior, porque o último certamente é maior. E como esse vetor é não decrescente, então quando eu comparo com o VI, a cara desse vetor é essa. Os primeiros caras, eu não sei se é 1, 2, ou 5, ou 10, mas os primeiros caras são menores do que o VI. E os últimos caras são maiores do que o VI. Aqui no final tem um monte de infinito. E o que eu sei? O que eu sei é o seguinte, se esses caras todos aqui são menores do que o VI, então eu vou pegar o maior deles, o último deles, o de índice mais alto. Esse índice aqui é J? Legal. Então tem uma subsequência de tamanho J que termina com um cara menor do que o VI. Então, o MSC do, VI, do iésimo cara, vai ser o quê? Vai ser J mais 1.
Porque eu posso pegar essa sequência de comprimento J, que termina num cara menor do que o VI, e adicionar o VI no final, e agora eu vou ter uma sequência de tamanho J mais 1. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer mais uma coisa, que é o seguinte. Eu encontrei uma nova sequência crescente tamanho J mais 1. Então, eu vou olhar o que está aqui nessa posição. E eu vou fazer o seguinte. Bom, se esse cara daqui, o MSC do I, esse cara, eu encontrei uma subsequência crescente de tamanho J mais 1. Então, se o VI, se ele for menor do que o AJ mais 1, então significa o seguinte, o VI, que é um cara que eu sei que termina uma sequência de tamanho J mais 1, é menor do que o menor cara que eu sabia que terminava uma sequência de tamanho J mais 1. Então, se isso acontecer, eu vou substituir o AJ mais 1 por esse valor. Então, atualizei agora o meu vetor A. Tudo bem? E para a gente transformar isso no algoritmo, só falta um passo, que é um passo relativamente simples, que é achar qual é esse índice J aqui, que é o maior cara, que é menor do que o VI. Mas isso é fácil de fazer com busca binária também. Tá? Então, a gente vai, para fechar, vamos escrever o algoritmo do MSC2, quando eu tenho um vetor V e o inteiro N. Tá? Então, vamos lembrar o que a gente fazia antes. A gente ia calculando para cada cara, a gente olhava todo mundo para trás, via, dentre os que eram menores, qual que tinha o maior MSC, pegava esse valor mais 1 e tornava ele como sendo o MSC do cara atual. A gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente não vai mais percorrer todo mundo para trás. Tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Bom, eu vou inicializar o vetor A, então na posição 0 vai ser menos infinita. E para todas as outras posições, eu vou inicializar n posições dele, eu vou colocar, aqui é menos infinito, perdão. Eu vou colocar infinito em todas as outras posições. E aí agora eu vou calcular o MSC de todo mundo, tá? Então, para I de 1 até N, eu vou calcular o MSC do I, tá? Então, eu vou escrever assim, ache o maior J tal que A de J é menor do que o VI. Aí, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, o MSC do I é J mais 1. E aí pode ser que eu precise atualizar o AJ mais 1. Então, o AJ mais 1, pode ser que ele continue sendo a mesma coisa, ou pode ser que não. Pode ser que, perdão, aqui é o mínimo. Ou pode ser que ele passe a ser esse cara, que eu acabei de achar uma subsequência de tamanho J mais 1 terminando nele. Então, pode ser que agora ele seja o menor cara que termina uma sequência de tamanho J mais 1. Tá? Bom, eu esqueci da resposta aqui, né? Igual a gente tinha antes, eu vou ter uma variável resposta aqui. E aí agora eu vou fazer a resposta é o máximo entre resposta e o MSC do I. E no final, quando a gente sair desse loop, a gente só retorna a resposta. Tá? Então, a única coisa que ficou pseudocódigo foi isso daqui. Ache o menor J tal que AJ é menor que VI. Mas isso a gente faz com busca binária. Né? A gente sabe que o vetor A, então, de novo, a gente sabe que o vetor A é assim. O primeiro cara é menor do que o AJ. Vai ter um monte de gente aqui, um ou mais caras menores, e alguma hora vai todo mundo ser maior do que o VI, né? Que o VI. Então, o que eu vou fazer? Olha no meio.
Ah, é maior? Então a resposta tem que estar antes. É menor? Então a resposta pode estar ali ou depois. E aí você vai sempre dividindo por 2 e você faz com busca binária. Então você faz esse passo aqui em tempo logarítmico. Bom, mas agora todo o resto aqui é constante. Então eu tenho esse logarítmico dentro de um loop que repete n vezes. Então isso vai me dar n log de n. E o resto do algoritmo inteiro também é no máximo O de n, né? Essa inicialização aqui, isso aqui em cima é O de 1. Então a gente vai ter um algoritmo que no total vai dar n log de n. Tudo bem? Professor, esse algoritmo só vai ser θ de n log n porque você usou busca binária, né? Na prova a gente tem que explicitar qual, digamos assim, essa melhoria, que vamos usar uma busca binária em vez de uma busca sequencial. Em geral, na prova eu não vou colocar algoritmos que você tem que ter, entre aspas, 2 passos. Aqui a gente precisou fazer 2 coisas. A gente precisou resolver o problema, depois a gente precisou fazer um negócio a mais, tá? Que no fundo, a gente poderia até discutir isso depois. Mas no fundo, esse vetor A é uma outra programação dinâmica, porque a gente está resolvendo um subproblema de encontrar o menor elemento que termina uma subsequência crescente de comprimento I, tá? Então, é o tipo de questão que eu não colocaria para fazer na prova, tá? Se fosse para colocar na prova, eu ia ficar satisfeito com a solução quadrática. Tá certo? Respondi sua pergunta? Eu estive Sim, perdido. Tá. Entendi, é isso mesmo. Mais alguma pergunta? A versão primeira do MSC era quadrática, né, professor? Então, A primeira era quadrática. A gente fez 2 loops aqui, né? Para calcular o de cada cara, a gente olhava todo mundo que estava para trás, né? Então já usava programação dinâmica para fazer quadrático, né? Lembrando que isso daqui a gente está de certa forma usando programação dinâmica, né? A gente está com a solução do subproblema para aquele J já armazenado, porque a gente sabe que a gente vai precisar várias vezes dele. Senão a gente ficaria nessa árvore horrorosa daqui, né? Mas a gente conseguiu já um algoritmo quadrático, que já é bacana comparado ao que seria se a gente fosse fazer na marra, que ia dar um negócio horroroso fatorial. Mas depois a gente conseguiu baixar para n log de n, usando mais ainda da estrutura do problema e, de certa forma, fazendo uma segunda programação dinâmica ali dentro para achar rápido esse valor J, né? Lá na explicação do vetor A que o senhor fez, você colocou o valor de J, mas nesse código, em algum ponto... Ou como ele começa? Porque quando estava o valor a variável J no código, acho que não está mostrando o valor dela. Você explicou o que ela significa no vetor A, mas acho que no código não está mostrando. Essa linha aqui, né? Se acha o maior valor J, se a gente fosse implementar direito, ia ser alguma coisa do tipo J recebe alguma busca binária no vetor A e você está passando do VI. Tá? Então, se a gente fosse implementar, de fato, seria alguma coisa do tipo isso. Né? A busca binária que retorna a posição do maior cara que é menor do que o elemento que eu estou procurando. Que é quase o mesmo significado da busca binária do problema anterior que a gente viu. Beleza, obrigada. Mais alguma pergunta? O professor, pode dizer que você quebrou o problema inicial em 2 problemas um tanto diferentes, mas complementares, ou não? Bom, o meu problema original era achar a maior subsequência crescente. A primeira mudançazinha que a gente fez eu vou resolver um problema bem parecido, que vou achar a maior subsequência crescente terminando em uma posição. Repara que já é outro problema. Mas eu sei que se eu resolver esse outro problema para as n posições,
eu resolvo o problema original. É só pegar o máximo dentre eles. É basicamente isso que a gente faz nessa linha daqui. E aí depois a gente viu o seguinte, bom, se eu conseguisse resolver esse outro problema, qual o outro problema? Achar qual é o maior tamanho de uma subsequência crescente terminando com um elemento menor do que o meu elemento atual. No fundo, é isso que a gente está fazendo nessa busca binária. Achar o tamanho da maior subsequência crescente que termina num elemento menor que o elemento atual. A gente viu o seguinte, se a gente conseguisse resolver esse problema de maneira eficiente, a gente conseguia se livrar de um O de n lá, que tinha que percorrer todo mundo para trás, transformar isso num log de n. Mas repara que esses dois problemas estão entrelaçados, porque para a gente manter o A atualizado, a gente precisa dessa linha daqui, né? Essa linha aqui é importantíssima para a gente manter o A atualizado. Então, a gente meio que vai resolvendo os dois problemas ao mesmo tempo, conforme a gente vai percorrendo o vetor. Então, para calcular o A, a gente precisa conhecer a maior subsequência terminando no elemento atual também. Né? Então, assim, de certa forma, tem 3 níveis aí. Tem o problema original, tem uma pequena modificação que é a maior subsequência crescente terminando numa posição específica. E aí a gente percebeu que tem um outro problema que ajuda a gente, se a gente sabe resolver, e aí a gente resolve esses dois problemas ao mesmo tempo para cada posição, para conseguir um algoritmo mais eficiente. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bom, desculpa ter ficado corrido e passado do tempo, mas esse semestre, infelizmente, o nosso calendário está absurdamente apertado. E eu queria pelo menos terminar de ver esse exemplo, porque ele ilustra algumas coisas interessantes de você ter, digamos assim, 2 níveis de raciocínio, né? Você resolve o problema com uma programação dinâmica e depois você faz uma outra programação dinâmica dentro dele para conseguir um algoritmo mais eficiente. E ele é significativamente diferente dos anteriores também, né? Então eu queria mostrar para vocês para ilustrar bem. Muito bem, vou encerrar a gravação aqui e até breve. Professor,